eu como cidadão e me atacou como promotor. Ele diz assim, e aí é mais grave, porque o assunto não era eleitoral. Não era eleitoral, nem poderia ser conduzido pelo eleitoral. Ele não é o promotor eleitoral. Se havia da parte dele uma necessidade de dar uma resposta enfática, contundente a quem quer que seja, porque tirou uma conclusão equivocada ou não, ele precisaria separar as coisas, né? Porque da forma que ele falou que eu era mentiroso, não tinha responsabilidade, precisava ter ética, em seguida diz, tive uma reunião com a doutora Ana Clésia, em função disso, quer dizer, dá a entender, que alerta os eleitores que vejam em quem estão votando. Observe, eu tenho certeza que eu conheço o Dr. Lúcio, é uma pessoa de boa fé, é uma pessoa sensível, é uma pessoa democrática. Eu tenho certeza, e você inclusive para mim adiantou na abertura da entrevista, de que ele tinha dito que não era essa a intenção. Porém, se não era essa a intenção, ele precisa também publicamente colocar isso. Porque o que foi colocado para você, de certa forma, foi de forma particular, e o que foi colocado sobre o sentimento que gerou foi de forma pública. Ao ponto, Nilton, de eu chegar ontem na faculdade e 2 jovens me abordaram perguntando por que o promotor ia me processar e por que ele estava pedindo voto contra mim. E eu procurei, inclusive, preservar, disse que aquilo ali tinha sido mal entendido. Eu tinha certeza que o Dr. Lúcio não tem, e tenho certeza disso, falo com convicção. Espero, inclusive, que ele me dê essa demonstração. Mas antes disso, eu tenho a certeza e espero disso dele, que não foi intencional, mas foi isso que acarretou. Assim como pessoas ligadas ao candidato, eu não preciso também citar nome, fizeram gestos obscenos para mim, batendo a mão aberta com a outra fechada, e você sabe qual é o gesto, no sentido de dizendo que o Ministério Público, o Dr. Lúcio, iria realmente tratar como deveria ser tratado, porque aí já entrou a outra discussão política. Então, esse assunto, ele precisa realmente, eu espero dele, que tenha essa humildade, tenha essa grandeza, e que reconheça que é necessário, como ele mesmo falou, de restabelecer a verdade. Mais ainda, refazendo, não cometi nenhum crime, faria tudo de novo, orientar o cidadão que começa a buscar informações, porque é do interesse da sociedade, se em algum momento, pela transparência, se vai para o exagero, mas se preserva, na maioria, o interesse social. E por último, da satisfação. Por que a satisfação? Porque durante a própria entrevista do Dr. Lúcio, ele colocou aqui que o próprio Ministério Público, sindicato, CONAB, IPA e Prefeitura e outros já estabeleceram um acordo, pactuaram um acordo, que prioritariamente quem iria receber seria os pequenos produtores, enquadrado aí no programa do governo. Ora, se isso aconteceu, a satisfação é porque nós, de certa forma, Rádio Pajeú, em seguida Blog News Júnior e Emílio Vasconcelos, ao se dispor, correr o risco de fazer um debate político, contribuímos sim com os agricultores, contribuímos sim com a sociedade, ao ponto de mudarem uma diretriz política. E aí cabe ao homem público, no caso, prefeito, secretário, vereador, até sindicato também, na medida que entendia que isso não era justo, porque não é justo, e não ter estabelecido esse critério antes, ter interferido nessa política. É aí que é o papel também. Se a CONAB fez da forma legal, beneficiando a todos, eu poderia, na condição de cidadão, não tive esse acesso, mas de autoridades, interferir positivamente na formulação do programa, na formulação da proposta. Lamentavelmente é isso que está em falta na propaganda caseira, é isso que eu me propus a fazer, independentemente de calendário eleitoral. Quem me conhece, quem tem participado da minha vida ativamente política nos últimos 8, 10 anos, sabe que, candidato ou não, eu sempre fiz esse debate político. Emílio, agora tem uma questão que precisa ser esclarecida. Houve, indiscutivelmente, aí estou falando com base no reflexo disso na opinião pública, houve uma, eu não diria confusão, mas houve uma ligação muito estreita feita pela opinião pública entre a posição de Tereza Amaral e a sua posição, né? E a própria entrevista do promotor também coloca os dois nomes na discussão. A Tereza se pronunciou e chegou em determinado momento a falar, historiar e também citar seu nome. Então minha pergunta é a seguinte, quando eu entrevistei Lúcio, né, inclusive é um ponto, eu tenho um carinho por Tereza Amaral, de quem a respeita profissionalmente pela história dela, que eu já disse aqui 1000 vezes que sou um garoto dentro da história de Tereza no jornalismo e não entro nessa discussão, a ponto de respeitá-la principalmente quando ela diverge de mim, e ouvi-la porque eu tenho essa obrigação. E eu tenho um ponto de divergência com Tereza, porque a partir do momento que Lúcio disse, nesse aspecto que eu hipotequei solidariedade a ele,
que a partir do momento que ele disse que não pegou 1 quilo do milho, eu tenho convicção absoluta de que, e digo isso como quem conhece ele há muito tempo, de que ele não pegou 1 quilo do milho. E nesse aspecto eu fui solidário a ele. E a Tereza demonstrou isso para mim, ela foi tão gentil que nem externou isso no ar, mas estou dizendo aqui, que ela acha que essa condução minha no final acabou gerando uma tendência e eu deveria ter me colocado fora desse debate de me pronunciar em relação a isso, mas foi nesse sentido, a partir do momento que ele coloca que não pegou, eu asseguraria com as palavras dele que ele não pegou 1 quilo de milho, não tenho dúvida disso. Aí onde eu quero entrar, a Tereza mantém a posição de que o fato de ter se cadastrado no programa, ainda assim, levanta questionamento sobre o doutor Lúcio. A partir da declaração dele de que não pegou, que é diferente do posicionamento do prefeito, que assumiu sua posição aqui e também já se pronunciou sobre essa questão, não é a seara do debate, já que estamos falando, já que você está puxando pela questão do Lúcio. O que é que você diz dessa posição dele de que não pegou e se sua posição tem alguma relação com a posição da Tereza? Nil, primeiro assim, do cadastro em si, eu acho natural. Agora, eu concordo contigo. Se o doutor Lúcio disse que não pegou, eu também confirmo e me solidarizo a ele. Eu creio, acredito que ele não pegou. Isso aí é uma coisa que eu não tenho dúvida disso. Eu só não quero entrar no debate, porque eu tenho que responder no debate dessa forma que está proposto, pelos meus atos. Pelos atos de Tereza, responde ela. Eu em nenhum momento... Você teve algum contato com ela antes, durante? Não. Em nenhum momento, eu conversei com Tereza sobre o assunto. O primeiro contato que eu vim ter com Tereza no assunto foi sábado, quando eu vim protocolar aqui o pedido de direito de resposta, que ela chegou aqui e cruzou, mas foi um contato rápido. Optei por não tratar, não aprofundar esse debate com ela. Então, a questão da solidariedade a doutor Lúcio, eu acredito nisso. Eu acredito que ele é uma pessoa de boa índole, boa fé. Ele é sensível, é uma pessoa extremamente sensível. E na medida que ele percebeu que havia o excesso de necessidade e pouca oferta, né, ele optou por isso, que é uma pessoa que isso é típico dele mesmo, ele tem esse voluntarismo. Então, isso eu não coloco em discussão. A articulação que ele colocou que houve, eu acho que ele pode ter sido induzido por algumas pessoas, e a partir do momento que ele entendeu que foi uma ação articulada, ele reagiu generalizando, tanto comigo como com a Tereza, a atitude, a resposta, né, de certa forma, acusações. E aí eu acho que ele usou de uma desproporcionalidade. Né? Eu cumpri um papel cidadão, eu prestei um serviço aos agricultores de Afogânia Gazeira e à sociedade como um todo, e uma jornalista que eu também tenho respeito, admiro, que tem o papel dela na sociedade, e eu acredito que são todas as 3 pessoas, tanto eu como o doutor Lúcio e Tereza, estamos agindo relativamente de boa fé. O que nos move, a motivação, é realmente a solução do problema. Mais do que isso, não é a solução do problema emergencial, é a mudança estrutural que a gente vem discutindo há mais de 10 anos, há mais de 15 anos em Afogânia Gazeira, há mais de século aqui nesse país, que esse Nordeste precisa mudar essa realidade, para a gente não se deparar com uma situação dessa. Então eu tenho certeza também que a Tereza agiu de boa fé. Se foi áspera, se exagerou nas palavras, eu não quero entrar no debate, nem na defesa, nem na acusação dela, porque senão vai dar a entender que eu estou aqui fazendo um debate por ela, eu quero fazer por mim. Eu quero defender as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas palavras e as minhas ações. E dizer claramente que não há, e ele tem todo o direito, doutor Lúcio, se assim entender, de me processar. Mas eu estou muito convicto de que estou amparado legalmente, não cometi nenhum crime. E espero dele, aí tenho certeza que ele precisa fazer isso, porque é uma necessidade real de restabelecer a verdade, como ele usou isso com muita ênfase, de que ele não agiu deliberadamente, e eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso, vou continuar acreditando, que ele não agiu deliberadamente para interferir no processo eleitoral, porque aí isso ficou muito mais grave ainda. E com relação às acusações, ele fica à vontade para tomar a medida que quiser. Eu ainda espero também ter uma conversa particular com ele sobre esse assunto, para aprofundar e olhar no olho dele e dizer quais foram minhas reais motivações, e mais ainda, dele entender do papel que se cumpre num momento como esse, um cidadão ser estimulado a buscar essa informação e deixar isso com mais transparência para que a sociedade, principalmente os mais assistidos do município, possa ter alguém que possa defender.